Fala galera dos terceiros anos, tudo bem, tranquilos? Aumentem a velocidade do vídeo e vamos dar prosseguimento ao conteúdo. Na aula de hoje, nós vamos estudar o fator de atualização. Esse será um conceito importante para o estudo de porcentagem, principalmente quando você está estudando uma grandeza e essa grandeza tem vários aumentos sucessivos ou várias diminuições sucessivas. Então, esse estudo de fator de atualização simplifica muito as contas quando a gente está trabalhando nesse tipo de situação. Então, vamos lá, prestem bastante atenção. Fator de atualização é a razão, é a divisão entre dois valores de uma mesma grandeza em tempos diferentes, passado, presente, futuro. Então, por exemplo, vamos supor que você esteja trabalhando com a grandeza velocidade. Aí um objeto ele teve uma velocidade no passado e está com uma outra velocidade agora. Se você quiser obter o fator de atualização, você pega a velocidade de agora e divide pela anterior. Você sempre divide pela anterior, nunca pela posterior. Vamos supor que você esteja trabalhando com o valor de alguma coisa, o preço de alguma coisa. E esse preço tinha um valor antigamente e agora tem outro valor, ou daqui a 2 anos vai ter outro valor. Se você quiser saber o fator de atualização, você pega o valor mais novo e divide pelo antigo. Você sempre divide pelo antigo, que aí você obtém o fator de atualização. Então, o fator de atualização é simplesmente uma divisão entre dois valores de uma mesma grandeza em tempos diferentes. Vamos fazer algumas reflexões antes da gente se aprofundar nisso. Primeiro, o fator de atualização ele será simbolizado pela letra F. Beleza? Vamos supor que nós estejamos trabalhando com uma mesma grandeza. Como a gente está trabalhando com matemática financeira, vamos focar mais com relação a dinheiro. Tá? Vamos supor que haja dois valores de alguma coisa, o valor A e o valor B. Se você, ao efetuar essa divisão, encontrar como resultado o número 1, você dividiu A pelo B e encontrou como resultado o número 1. O que a gente pode concluir com isso, na opinião de vocês? Bom, a gente pode concluir que esses dois valores eram iguais. Sempre que você divide uma coisa por outra e isso resulta em 1, é porque esses valores eram iguais. Então, por exemplo, se eu dividir 3 por 3... vai dar 1. Se eu dividir 4 por 4, 5 por 5, 6 por 6, vai dar 1. Então, se eu dividir dois valores e isso resultou em 1, os dois valores que eu dividi eram iguais. E nesse caso, a gente vai dizer que o fator de atualização é igual a 1. E a gente também pode dizer que isso aqui é o fator neutro. Sempre que o fator for igual a 1, a gente pode chamar de fator neutro. Vou até escrever aqui. Vou fazer uma separação no quadro aqui. Muito bem. Então, beleza. Quando isso aqui acontece também, galera, se você dividir um valor A por outro B e isso resultou em 1, você pode dizer que o A é 100% do valor B. É exatamente igual ao valor B, 100% do B. Por exemplo, o 3, ele é 100% do 3. Vocês concordam comigo? Então, se eu dividir dois valores e eles resultaram em 1, significa que um é 100% do outro e vice-versa. Muito bem. Agora vamos imaginar... Vixe, o quadro... Eu vou apagar essa palavra desconto aqui para a gente aproveitar mais. Então vamos lá. Deixa eu apagar isso aqui.
Bom, agora vamos supor que eu fiz uma divisão de dois valores, um A dividir por um valor B, e isso resultou em um número maior do que 1, por exemplo, o 1,05. Vamos supor. Quando você divide dois números e ele resulta em um número maior do que 1, por exemplo, o 1,05, você tem duas interpretações possíveis para essa situação. Você pode concluir que o A é 5% maior que B. Vou colocar só um Q aqui para caber aqui, tá, galera? O A é 5% maior do que o B. Ou também você pode concluir que o A é 105% de B. Essas duas interpretações estão corretas. Você utiliza uma delas dependendo do contexto, do exercício ou da situação que você estiver estudando. Então, é isso. Se quando você divide dois valores o resultado é maior do que 1, por exemplo, 1,05, você pode concluir, você pode interpretar de duas formas. O A é 5% maior do que o B, ou você pode interpretar que o A é 105% de B. E se a gente dividir dois valores, dividir um valor A por outro B, e o resultado for menor do que 1, por exemplo, o 0,90. Nesse caso, você também pode interpretar de duas formas. Você pode interpretar que o A é 10% menor que B. E você também pode interpretar que o A é 90% de B. Observe que quando você divide dois números e o resultado é maior do que 1, significa que esse número aqui de cima, que é o mais novo, é maior do que o mais antigo, que é o B. Se você divide dois números aqui no fator de atualização, né? E o resultado é menor do que 1, significa que o valor mais novo é menor do que o antigo. Então, mais para frente, vocês vão ver que, nesse caso aqui, ó, como o valor novo é maior do que o antigo, houve um aumento no valor. E aqui no de baixo, como o valor é menor, o valor mais novo é menor do que o antigo, houve uma diminuição no valor. Mas enfim, vamos deixar isso mais para frente. Bom, galera, quando você optar por utilizar essa primeira interpretação, será interessante você aprender a calcular a taxa de porcentagem a partir do fator de atualização. Olha só, é possível você encontrar a taxa de porcentagem a partir do fator de atualização que nós estamos estudando agora. Então, olha só, vou ter que apagar isso aqui também. Depois eu escrevo de novo esses títulos. Então, vamos lá, ó. Beleza, vamos supor que você fez aquela divisão e viu que o fator de atualização era maior do que 1. Nesse caso, você pode concluir que o fator de atualização é 1 mais a taxa de porcentagem de aumento ou de diminuição que o valor teve. Bom, e você pode concluir também
quando você quiser encontrar a taxa de porcentagem de aumento ou de diminuição que o objeto teve a partir do fator, é só você pegar o fator e subtrair por 1. Essa expressão aqui é a mesma que está escrita aqui, ó. A única diferença é que aqui a gente isolou o i. Eu peguei esse 1, passei para cá subtraindo, ficou f menos 1. Bom, isso aqui, galera, pode ficar um pouquinho confuso agora, mas na hora que a gente for fazer os exemplos com valores reais, vai ficar simples de entender, tá? Se você fez duas divisões de dois valores e viu que o fator de atualização, né, que é essa divisão, é menor do que 1, então você pode concluir que você pode calcular o fator de atualização utilizando essa expressão aqui, ó, 1 menos a taxa de porcentagem de aumento ou de diminuição, e, consequentemente, a taxa será igual a 1 menos f. Beleza? Essa expressão aqui também é a mesma que está aqui. A diferença é que aqui a gente passou esse i para cá, ele veio positivo, e passamos esse f para cá, ele veio negativo. Vamos fazer um exemplo utilizando esses mesmos valores que nós encontramos aqui no exercício anterior. Olha só. Então, eu dividi aqui o A pelo B e vi que o resultado foi 1,05. Isso aqui é o nosso fator de atualização. Qual foi a porcentagem de aumento, já que ficou maior, qual foi a porcentagem de aumento que nós tivemos aqui? Então, a gente vai utilizar essa expressão aqui, ó. Uma dessas expressões, porque o f, o fator, ficou maior do que 1. A gente não vai utilizar a de baixo. Então, a taxa vai ser f menos 1. Então, a taxa é f, fator menos 1. O nosso fator ficou 1,05. E eu vou subtrair isso por 1. 1,05 menos 1 dá 0,05. Aí, para encontrar isso aqui em forma de porcentagem, você multiplica por 100, que vai dar 5%. Então, houve um aumento de 5%. Beleza? E se eu tiver dividido e o resultado ficou menor do que 1, se o fator for menor do que 1, como acontece aqui nesse caso aqui, ó. Eu dividi o valor novo pelo antigo e o resultado ficou menor do que 1, ficou 0,90. Aí eu vou utilizar alguma dessas expressões aqui, ó. Como eu quero encontrar a taxa, que é o i, esse i aqui é a taxa, eu vou utilizar essa outra expressão aqui. Então, a taxa de porcentagem vai ser 1 menos o fator. O fator ali ficou 0,90, então vai ficar 1 menos 0,90. 1 menos 0,90 dá 0,10. Para encontrar em forma de porcentagem, eu multiplico por 100, que vai dar 10%. Então, houve uma diminuição de 10% no valor do objeto. Beleza? Mas, enfim, caso isso ainda esteja confuso, não esquente, porque a gente vai aprofundar mais. Vamos estudar agora aumentos e descontos. Na verdade, a gente já está praticamente nessa área, mas só nos aprofundar mais. Aumentos e descontos. Bom, galera, então é o seguinte, ó. O fator de atualização é basicamente o seguinte. Quando uma coisa, por exemplo, como a gente está trabalhando com matemática financeira, vamos focar em dinheiro por enquanto, tá? Quando uma coisa tinha um valor, você foi comprar uma camisa, por exemplo, ela tinha um valor. Aí na semana que vem você vai lá, ela tá com outro valor. O fator de atualização sempre vai ser o valor mais novo, mais atual, dividido pelo antigo. O antigo sempre vai ser a base, tá? Então, o fator de atualização sempre é o valor mais recente de uma coisa, dividido pelo mais antigo. Então, vou colocar aqui, ó. O fator de atualização
Ficou parecendo um Y aqui. Fator de atualização. Estou escrevendo isso, tá certo? Valor novo. O fator de atualização é o valor novo de alguma coisa. Esse N ficou muito feio, velho. Novo. Dividido pelo valor antigo. Ou valor velho. De uma coisa. Qual é a interpretação disso aqui? Bom, você fez essa divisão e encontrou que o fator é igual a 1. Nesse caso, não houve nem aumento e nem desconto no preço da coisa, se você estiver estudando com dinheiro, né? Então, não houve nem aumento e nem diminuição no valor. Então, a gente vai dizer aqui que não houve variação no preço, no valor da coisa. Não houve variação. Se você fizer essa divisão de um valor mais recente por um antigo e o resultado for maior do que 1, por exemplo, uma camisa custava R$10 hoje e daqui a 2 semanas eu vou lá e ela vai estar custando 20. Na hora que eu for dividir o 20 pelo 10, o resultado vai ser maior do que 1. Nesse caso, a gente conclui que houve um aumento no preço, um aumento no valor. E se eu for olhar o preço de uma camisa hoje, tá R$20, e na semana que vem vai estar 10, na hora que eu for dividir o 10 pelo 20, vai dar um resultado menor do que 1. Aí a gente pode concluir que houve um desconto, uma diminuição no valor do objeto. Estão se sentindo bem? Aí você me pergunta, bom, quantos por cento aumentou? Quantos por cento diminuiu? Aí a gente vai utilizar essas expressões aqui, ó. Se houve um aumento, então o fator é maior do que 1. Aí para você encontrar a porcentagem de aumento, você vai utilizar essa expressão aqui, ó. Se você encontrou o fator e ele é menor do que 1, houve um desconto. Para você encontrar a porcentagem de desconto que teve, você vai utilizar essa expressão aqui, ó. Aí, galera, acontece também do exercício, ao invés de te dar o fator e pedir para você encontrar a taxa de aumento ou de desconto, como a gente fez no exemplo anterior, vai acontecer dele te dar a taxa de porcentagem de aumento e perguntar para você qual é o fator. Então ele fala assim, olha, um objeto teve 50% de aumento. Qual foi o fator de atualização? Aí você vai utilizar essa expressão aqui, ó. Você pega o 50%, joga ele aqui no lugar do i e soma com 1, que aí você encontra. Vamos supor que um objeto teve 30% de desconto. O i é igual a 30% de desconto. Como que você vai encontrar o fator nesse caso? Aí você vai jogar nessa expressão aqui, ó. Você pega o 30%, joga ele aqui no lugar do i, 30%, subtrai por 1, pega 1 menos esse 30% que você encontra o valor. Beleza? Muito bem. Agora vamos supor, galera, que um objeto teve vários aumentos ou descontos sucessivos. Por exemplo, vamos supor que eu estava analisando o preço de alguma coisa durante 5 meses. Aí um mês ele teve um aumento de 20%, no outro mês teve um desconto de 10%, depois teve um aumento de 3%, depois um desconto de 8%, depois um aumento de 7%. No final desses 5 meses, ele vai ter aumentado ou diminuído o seu valor? E quantos por cento ele vai ter aumentado depois de 5 meses ou diminuído? Para você fazer esse cálculo com mais facilidade, você também pode utilizar o fator de atualização, utilizando a fórmula que eu vou colocar aqui agora, bem simples também. Vou apagar aqui, quem quiser copiar essas coisas, copie, tá? É interessante copiar, hein, galera?
para você ter no caderno, estudar depois. Mas eu não dou nota em cópias. É uma coisa assim que você tem que fazer por você mesmo. Bom, então vou escrever aqui um título aqui pra gente, que é o mesmo título que tava ali. Aumentos e descontos sucessivos. Bom, quando uma coisa tem vários aumentos ou vários descontos sucessivos e você quer encontrar o fator resultante disso, você pode utilizar essa fórmula aqui, ó. Fator acumulado. Esse fator acumulado é o fator de atualização no final de todos esses aumentos ou no final de todos esses descontos. Então, fator acumulado. Aqui, galera, era para esse F ser grande e essas palavras aqui ficarem pequenas, tá? Mas vai ser difícil de fazer isso aqui. Então, acumulado. Então, fator acumulado vai ser igual, por exemplo, F1 da primeira vez que você calculou o fator, F2 da segunda vez que você calculou o fator, a segunda vez que teve aumento ou desconto, F3 da terceira vez que você calculou. Aí vai depender de quantos aumentos e quantos descontos teve, né? Se teve 1.000, você vai multiplicar o fator de cada um desses aumentos e de cada um desses descontos. Mas vamos supor que teve 4. Vou colocar aqui até Fn. Então você vai calcular o fator desses N aumentos ou descontos que aconteceram. Aí, fazendo isso, você vai encontrar o fator acumulado. Uma vez que você encontrou o fator acumulado, aí é a mesma coisa. Se esse fator acumulado, vou chamar aqui de FA, se ele for maior do que 1, aí ele vai se enquadrar nessa situação aqui, ó. Aí você vai calcular a taxa de porcentagem da mesma forma, utilizando isso aqui. Se ele for menor do que 1, aí ele se enquadra nessa daqui de baixo. Se você quiser encontrar a porcentagem de aumento que teve, utilize essa expressão aqui. Bom, vamos fazer exemplos mais concretos para a gente se aprofundar nessas questões aí, então. Bom, vamos lá. Tem um exemplo aqui que ele é muito interessante, mas acho que vai demorar para fazer ele, hein? Vamos começar fazendo um mais simples aqui. Depois eu vou mostrar um para vocês maiorzinho, ele é interessante, olha só. Tem um exemplo aqui que ele é bem legal. Não sei se vale a pena digitar, acho que não vale a pena não. Ó. O preço de uma camisa passou de R$50 para R$59. Qual foi o aumento percentual desse preço? Se a gente fosse fazer esse exemplo utilizando a forma que a gente estava calculando antigamente, nas aulas anteriores, ia dar mais trabalho, na minha opinião. Você ia ter que escrever isso aqui em forma de equação, aí ia ter um X% lá, ia ter que fazer aqueles cálculos que a gente estava fazendo. Só que dá para você calcular isso aqui utilizando o fator de atualização. Então, vamos fazer esse exemplo aqui, então. Vou chamar ele... Aqui no livro ele está exemplo 7, eu vou chamar de exemplo... Mas aqui é o nosso primeiro exemplo, né? Vou chamar de exemplo 1. Então, uma camisa custava R$50, vou chamar isso aqui de V de valor velho, tá? E ela passou a custar R$59. Isso aqui é o nosso valor novo. Qual é o fator de atualização? O fator de atualização é o valor novo dividido pelo valor velho. Então, vai ser 59 dividido por 50. Vamos fazer essa divisão. Essas divisões são meio chatinhas de fazer, só que você tem que aprender isso aqui, porque sempre que você for fazer uma prova de Enem, de vestibular, de concurso, você não vai ter calculadora. Não adianta você ficar fazendo as contas sempre na calculadora, sendo que um dia você vai precisar de fazer 100. Então é interessante você ir fazendo 100, tá? Deixa para fazer calculadora em situações assim extremamente chatas, que você sabe que vai dar só canseira aí você já sabe responder. Quando, por exemplo, eu
Como eu já sei fazer esse tipo de divisão, não tem problema eu usar a calculadora algumas vezes, né? Mas se você não sabe fazer, você tem que aprender, viu? Então vamos lá. Qual é o número que eu multiplico por 50, cujo resultado chega próximo do 59? 1. Dá 50, 59 menos 50, 9. Fiz toda a divisão e não encontrei resto zero. Para continuar dividindo, eu coloco uma vírgula e desço um zero. Qual o número que eu multiplico por 50, cujo resultado chega próximo do 90? O 1 também. Vai dar 50, subtraindo dá 40. Fiz toda a divisão, não encontrei resto zero. Para continuar dividindo, desce um zero. Professor, não tem que colocar outra vírgula, não? Não, não existe número com duas vírgulas. Qual o número que eu multiplico por 50, cujo resultado dá 400? O 8. 8 vezes 0, 0. 8 vezes 5, 40. Então, o resultado é 1,18. Então, o resultado disso aqui, o nosso fator de atualização é 1,18. Bom, observe que o fator ele é maior do que 1, como tinha que ser, né? Porque como houve um aumento, se você fizesse a divisão aqui e o resultado fosse menor do que 1, é porque você errou. Não tem como ter um aumento no preço e você calcular o fator de atualização e ele não ser maior do que 1. Ele tem que ser maior do que 1. Bom, encontrei o fator de atualização. Como que eu vou calcular a taxa de porcentagem de aumento que houve aqui, que é o que o exercício quer? Aí você vai vir aqui, ó. Como o fator de atualização ele é maior do que 1, você vai calcular a taxa de porcentagem utilizando essa expressão aqui, ó. Você pega o fator e subtrai por 1. Então vai ficar o fator, quer dizer, a taxa de porcentagem vai ser fator menos 1. Então vai ficar o I, que é a taxa de porcentagem, é igual a 1,18 menos 1. 1,18 menos 1 dá 0,18. Para você encontrar em forma de porcentagem, você pega esse número aqui e multiplica por 100, que vai dar 18%. Então, houve um aumento aqui no preço da camisa de 18%. Estão se sentindo bem? Eu creio que sim, né? Nossa, o quadro aqui tá pequeno demais, velho. Eu vou ter que apagar aqui de novo, hein, galera, porque senão... Olha, esse exemplo aqui agora, ele vai demorar um pouquinho para escrever ele aqui. Ele nos apresenta uma tabela. Então, eu vou montar essa tabela aqui o mais rápido possível. Ela vai... Nossa. Então, ela é mais ou menos assim. Aí a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 linhas. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pronto, tá bom. Ficou meio irregular aqui, mas é isso aí. Aqui essa coluna representa dias da semana. E aqui representa variação. Aqui é segunda-feira. Vou escrever só segue, tá? Segunda-feira, terça, quarta, quinta e sexta. Aí aqui a gente tem alguns valores. Aqui é menos 2,35%. Aqui é 1,37%. Aqui é 1,05%. 5 ficou feio, hein? Aqui é menos 0,13%.
E aqui é 0,21%. Muito bem. Vamos ler o exercício aqui então, galera. A tabela a seguir mostra a variação do preço do dólar em uma semana qualquer, em termos percentuais. No valor acumulado desses 5 dias, o que aconteceu com o preço do dólar? Subiu? Caiu? Quanto por cento subiu ou caiu? Bom, então vamos traduzir. Uma pessoa estava calculando, estava acompanhando o preço do dólar. Todo dia o dólar ele vai bater uma cotação, né? Então, hoje ele está R$5, amanhã provavelmente ele vai estar outro valor. E isso gera uma porcentagem, né? Amanhã pode ser que ele esteja 10% a mais do que ele estava hoje. Ou ele esteja 3% a menos do que ele estava hoje. No dia seguinte ele vai ter uma porcentagem a mais ou a menos e assim por diante. Então, todo dia o dólar, o preço dele geralmente está variado. Eu nunca vi o dólar continuar o mesmo preço durante dias da semana. Então, aqui aconteceu o seguinte, ó. Na segunda-feira, o valor do dólar estava 2,35% a menos do que o dia anterior. A gente sabe que estava a menos por causa do sinal de menos. Então, houve uma diminuição do preço de 2,35%. Beleza, na terça, ele aumentou 1,37%. Ele aumentou 1,37% a partir de qual valor? A partir do preço da segunda-feira, depois que teve essa diminuição aqui. Bom, aí teve esse aumento, né? Na terça. Quando foi na quarta, ele aumentou mais. Então, a partir desse valor aqui, desse aumento, ele chegou a aumentar mais. Aumentou 1,05%. Aí na quinta ele diminuiu. Que número é esse aqui que nem eu estou entendendo? 13. Está parecendo um 7, mas é um 3. É 0,13. Então, na quinta-feira ele diminuiu 0,13. E na sexta-feira ele teve mais um aumento de 0,21. Bom, galera, se a gente for olhar a semana inteira, de segunda para sexta, no final de sexta-feira, olhando sexta-feira em comparação com segunda, ele teve um aumento ou uma diminuição? O dólar caiu ou subiu? Essa é uma das perguntas que o exercício faz. A outra pergunta é assim, se ele subiu, quanto por cento ele subiu? Se ele caiu, quanto por cento ele caiu? Então, como aqui, galera, teve vários aumentos e descontos sucessivos, a gente vai ter que utilizar esse raciocínio aqui, ó. Tá? Então, vamos lá. Bom, galera, então é o seguinte, a gente vai ter que calcular todos esses fatores de atualização aqui. Como aqui são 5, né, vai ser 5 fatores de atualização que a gente vai ter que calcular. E depois que a gente encontrar todos eles, a gente multiplica todos eles para encontrar o fator acumulado. Depois que a gente encontrar o fator acumulado, aí a gente vai saber se houve um aumento, se houve um desconto e quantos por cento houve de aumento ou de desconto. Para calcular esses fatores individuais, você pode utilizar essa expressão aqui, ó. Independente se tem um sinal de menos ou de mais aqui na porcentagem. Independente se tem um menos aqui ou um mais, você pode utilizar apenas aquela expressão lá. Então, aí, o fator vai ser 1 mais i, que é a taxa de porcentagem, que no caso vai ser 1. Aí, esse mais aqui, ó, com esse menos, vai dar menos. Aí vai ficar 2,35%. Só que aí não dá para dividir dessa forma, né? Aí o que a gente faz? Escreve o 2,35% de forma decimal. Não é interessante escrever ele como sendo ele sobre 100, porque vai dar uma dificultada na conta aqui. Você pode até fazer isso, mas vai dar uma dificultada na conta. Então, escrevendo isso aqui de forma que comece com 0, né? É só você dividir esse valor por 100. Então, eu vou pegar esse número aqui e vou dividir ele por 100. Para dividir ele por 100, é só você pegar essa vírgula que está aqui e andar ela com 2 casas para a esquerda. Então, ando uma, imagino um 0. Ando outra, coloco a vírgula e imagino um 0.
Então é 0,0235. Então é 1 menos 0,0235. Bom, vamos fazer essa subtração agora. Então vai ficar 1 dividido por isso aqui. Bom, como não tem números aqui para a gente fazer a divisão, a gente vai fazer o seguinte, ó. Para a gente fazer a subtração, melhor dizendo. A gente vai fazer o seguinte, eu imagino uma vírgula aqui e acrescento zeros. E aí eu começo a subtração. Esses zeros não dá para subtrair com o número de baixo, né? Então eu vou ter que ir pegando emprestado. Vai acontecer o seguinte, ó. Com esse zero, eu vou tentar pegar emprestado desse, mas não vai ter jeito porque ele é zero também. Aí com esse eu vou tentar pegar emprestado desse, não vai ter jeito. Aí vai acontecer o seguinte, com esse zero eu vou pegar emprestado do 1. O 1 vai virar 0 e aqui vai virar 10. Mas aí quando esse zero pegar emprestado desse 10, o 10 vai virar 9 e aqui vai virar 10. Quando esse zero pegar emprestado desse 10, esse 10 vai virar 9 e aqui vai virar 10. E quando esse zero pegar emprestado desse 10, o 10 vai virar 9 e aqui vai virar 10. 10 menos 5, 5. 9 menos 3, 6. 9 menos 2, 7. Deixa eu escrever 7 melhor. 9 menos 0, 9. Desce a vírgula e aqui ficou 0, né? 0 menos 0, 0. Então deu 0,9765. Beleza. Agora vamos para o F2. Então o F2 é isso aqui. O F2 vai ser terça-feira, né? Então 1,37%. Então vai ficar 1 mais 1,37%. 1,37% caminha duas casas para a esquerda para você escrever com ele iniciando com 0, né? Então, ando uma casa para a direita, imagina um 0. Ando outra casa, coloco a vírgula e imagina um 0. Dá 0,0137. Aí agora a gente vai fazer a subtração. Aí imagina uma vírgula, imagina os zeros para a gente fazer a subtração. Aí vai aquele esquema, né? Com esse zero aqui eu pego emprestado do 1. O 1 vira 0, aqui vira 10. Com esse zero eu pego emprestado 10, o 10 vira 9 e aqui vira 10. Com o outro zero eu pego emprestado esse 10, aqui vira 9, aqui vira 10. E com o outro zero eu pego emprestado esse 10, ele vira 9 e aqui vira 10. 10 menos 7, 3. 9 menos 3, 6. 9 menos 1, 8. Nossa, ficou feio demais esses números aqui, velho. Aqui 3, aqui 6. Aí 9 menos 1, 8. 9 menos 0, 9. E 0 menos 0, 0. Desce a vírgula. Deu... Ô, galera. Perdão. Eu fiz subtração, mas é soma, né? Só para ver se vocês iam notar. Só para ver se vocês iam notar. Aí aqui é simples, né? É só colocar o 1 aqui, ó, quando a gente for somar. Vai dar 1,0137. Só para ver se vocês iam notar. Então vamos fazer o F3 agora. 1 mais a taxa. A taxa... E aí... Cadê? Quarta-feira. 105... Não. 1,05%. Então vai ficar 1
mais 1,05%. Aí eu divido esse número por 100 para deixar ele em forma decimal. Ando uma casa para a esquerda, acrescento um zero. Ando mais outra, coloco uma vírgula e desço um zero. Então é 0,0105. Aí somando essas coisas vai dar 1,0105. Agora vamos encontrar o F4, que é a quinta-feira, que é 1 mais a taxa. Bom, quinta-feira, menos 0,17%. Então, esse mais com aquele menos vai dar menos 0,17. E o 0,17 vamos dividir ele por 100, né? Então, 0,17. Vixe, galera, o quadro aqui, eu deixei o quadro grande, hein? Talvez ficou cobrindo alguma parte. Nossa, velho. Deixa eu diminuir ele aqui. Espera aí só um momento. Nem, mas sempre acontece alguma coisa. Ixi, agora ficou bom. Bom, 0,17 anda duas casas para a esquerda com a vírgula. Ando uma, coloco um zero. Ando mais outra, coloco a vírgula e desço o zero. Então, 0,0017. Na verdade é 0,013. Até eu tô confundindo com o número que eu escrevi aqui, é 13, não é 17. Então é 0,0013. E isso aqui vai dar, vamos fazer a subtração disso aí. Então é 1 menos 0,0013. Bom, coloco uma vírgula, imagino zeros. Aí vai ficar, vamos dar mais rápido aqui, galera, que vai ficar 0, né? Aqui 9, 9, 9 e 10. Aí 10 menos 3, 7. 9 menos 1, 8. 9 menos 0, 9. 9 menos 0, 9. E 0 desce a vírgula. Então deu 0,9987. E aqui vai ficar 1 mais a taxa de sexta, que foi 0,21. Deixa eu escrever só o i aqui por enquanto. Então é 1 mais 0,21%. 0,21 anda duas casas para a esquerda, vai ficar uma, coloco 0, outra. 0,0021. Um mais 0,0021 vai dar 1,0021. Bom, encontrei todos os fatores individuais, né? Agora falta encontrar o fator acumulado. Como que a gente encontra ele? Multiplicando todos os fatores individuais que a gente teve, que a gente encontrou. Aí essa conta aqui, galera, é uma conta que eu recomendo vocês fazerem na calculadora. Eu vou escrever aqui só FA, tá? Para andar mais rápido. Então vai ser F1 vezes F2 vezes F3 vezes F4 vezes F5. Todos esses Fs aqui que a gente encontrou. Então vai ficar 0,9765 vezes 1,013 0,137.
Este não vai caber. Bom, galera, assim, enfim, a gente vai fazer todas aquelas multiplicações, tá? Vou fazer na calculadora aqui logo para andar mais rápido. Então a gente vai multiplicar todos esses números aí. Eu vou fazer aqui, pegar a calculadora aqui. Então vamos lá. 0,9765 vezes 1,0137 vezes 1,0105 vezes 0,9987 vezes 1,0021. Deu 1,001069256. Deu esse número aí. Aí assim, a gente não precisa de ter essa quantidade de casas gigantesca depois da vírgula. Só que assim, quanto mais casas tiver depois da vírgula, mais precisa é a sua resposta. Eu vou pegar essa quantidade de casas aqui, para mim já tá bom, tá? Só que aí é o seguinte, quando você escolher uma quantidade de casas para você colocar na resposta, observe o número que vem logo em seguida. Se ele for 5 ou maior do que 5, você pode arredondar esse último número aqui, ó. Aumentar ele uma unidade. Então, como 9 é maior do que 5, então eu vou arredondar. Vou chamar isso aqui de 1,00107. Estão se sentindo bem? Esse é o nosso fator acumulado. Bom, esse fator acumulado aqui, galera, ele é maior do que 1. Tá vendo? Ele é maior do que 1. Então, para encontrar a taxa de porcentagem de aumento que teve, eu vou utilizar essa expressão aqui, ó. Então, a taxa é o fator menos 1. Então, o fator acumulado menos 1. Então, a nossa taxa vai ser... Vou fazer na calculadora também para andar mais rápido. Não, isso aqui é simples, né? 1 menos 1,0017 menos 1 vai dar 0,0107. Só você tirar esse número 1 daqui. Aí, para você encontrar isso aqui em forma de porcentagem, você multiplica por 100. Multiplicar um número que tem vírgula por 100 é só andar 2 casas para a direita com a vírgula. Então, vou tirar a vírgula daqui. E vou colocá-la aqui, ó. Mando uma, mando duas, coloco aqui. Coloco aqui. Colocando a vírgula ali, esses dois zeros vão sumir por não ter vírgula depois deles. Então, a nossa taxa vai ser 0,107%. Então, no final das contas aqui, deixa eu diminuir o quadro. No final das contas aqui, galera, ó, o dólar no final dessa semana teve um aumento de 0,107%. Estão se sentindo bem? Complicadinha essa conta aqui. Não é que é complicada, ela é trabalhosa, né? Bom, galera, eu vou terminar por aqui. Aí, como os exemplos são grandes, só deu tempo de fazer 2. Se eu for fazer mais, o vídeo vai ficar gigante. Então eu vou pensar, mas eu acho que eu não vou passar atividade para vocês agora. Talvez amanhã eu grave um novo vídeo fazendo mais exemplos, para vocês ficarem mais capacitados para fazer exercício sobre esse assunto aqui. Beleza? Então é isso, obrigado por ter acompanhado. Espero que você tenha entendido. Qualquer dúvida pode me perguntar pelo WhatsApp. Até a próxima, falou!